Sejam bem-vindos a esta comunidade. Você que talvez está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo a essa comunidade adventista do Progresso e está sempre de braços abertos a te receber. Você, querido internauta, também seja muito bem-vindo e que Deus também esteja aí com você. Neste momento agora, era um momento, como de costume, que nós separávamos em grupos e discutíamos. Hoje, por uma questão mais eficaz, você vai receber a folhinha em mãos, você vai acompanhar comigo a leitura, e após a leitura feita, nós vamos reunir alguns minutos com dois grupos. Aí eu peço para que vocês se ajuntem mais. Fernando vai ficar de um lado, o Júlio vai ficar de outro, e aí vocês então discutem aquilo que nós vamos ler agora juntos. Combinado? Então você vai receber agora. Enquanto você recebe, só para nós entendermos um pouquinho aqui. A mensagem de hoje, o texto que nós vamos ler, eu lembro um pouco quando eu estava na faculdade. Quando chegava a hora da prova, era um momento onde realmente eu deveria mostrar o meu conhecimento. Normalmente, quando nós vamos fazer a prova, é um momento que nós ficamos apreensivos, preocupados. Será que eu vou lembrar? Será que eu vou saber tudo quando o exame estiver ali na minha frente? Então, normalmente, nós somos levados a estudar com o intuito de responder o exame que o professor vai levar. Em alguns momentos eu agi assim. Então, uns 2 dias antes da prova, estudava, chegava na prova, eu respondia, mas por incrível que pareça, parece que quando eu levantava da mesa, quando eu terminava a prova, eu já não lembrava de mais nada. Eu meditava, eu estudava para fazer a prova em si. Não era para obter conhecimento. Em alguns momentos eu estudava apenas para responder o que o professor talvez ia perguntar, para tirar um 10. Mas em alguns momentos eu não estudava para que aquele conhecimento fizesse sentido na minha vida, mesmo eu fazendo uma prova ou não. Já aconteceu isso com você? Em alguns momentos, da mesma forma em relação com Deus, é assim que acontece. É um momento de dificuldade, nós vamos até a Bíblia para buscar uma resposta, nós lemos, obtivemos a resposta e pronto. Foi necessário para aquele momento. 3, 4 dias depois, se alguém chegar para você e perguntar qual foi o texto que você leu, que fez sentido para você, normalmente o que você vai dizer? Não lembro não. Só sei que foi muito bom naquele dia, mas eu não lembro mais. Em alguns momentos, a nossa oração, a nossa leitura da Bíblia, é apenas para um momento que nós estamos em dificuldade. Passou aquele momento, passou a prova, passou o desafio, eu esqueço. Por isso o processo, nós temos que ir aprofundando. A oração, nós já aprofundamos um pouco em relação à oração, mas agora tem mais um passo em relação à oração e à leitura. Por quê? Em Salmo 119, no versículo 16, aí é o texto-chave, diz o seguinte: tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Para que eu não esqueça, a minha leitura tem que ser diferenciada. A minha leitura não é uma leitura rápida para uma prova no momento seguinte, porque se for assim, 3, 4 dias depois eu me esqueço, não vou lembrar de mais nada e não vai fazer sentido nenhum um mês depois daquilo que eu li. Por isso, eu preciso meditar. Eu preciso meditar. E então agora, leia comigo, acompanhe, diz o seguinte: devemos obedecer. Um verdadeiro conhecimento da Bíblia só se pode obter pelo auxílio daquele Espírito pela qual a palavra foi dada. E a fim de obtermos esse conhecimento, devemos viver por ele. A tudo que a palavra de Deus ordena, devemos obedecer. Compreendendo através da oração. Nunca se deve estudar a palavra de Deus sem oração. Somente o Espírito Santo nos pode fazer compreender a importância das coisas fáceis de se perceberem ou impedir-nos de torcer verdades difíceis de serem entendidas. Faz parte da atividade dos anjos celestiais preparar o coração para de tal maneira compreender a palavra de Deus que fiquemos
encantados com sua beleza, admoestados por suas advertências, ou animados e fortalecidos por suas promessas. Singeleza de propósito. O compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto posto à pesquisa, como da singeleza de propósito, do fervoroso anelo pela justiça. Medite sobre o seu amor. Deus ordena encher o espírito com elevados e puros pensamentos. Deseja que meditemos sobre seu amor e misericórdia. Estudemos sua maravilhosa obra no grande plano da redenção. Então nossa percepção da verdade tornar-se-á mais e mais clara, e nosso desejo de pureza de coração e clareza de pensamento mais elevado e mais santo. A alma que descansa na pura atmosfera de santa meditação será transformada pela comunhão com Deus mediante o estudo das Escrituras. Ande na luz. Andai continuamente na luz de Deus. Meditai dia e noite no seu caráter. Então vereis sua beleza e exultareis em sua bondade. Vosso coração se abrasará com o conhecimento do seu amor. Sereis erguidos como se fosseis transportados por braços eternos. Com o poder e luz que Deus concede, podeis compreender e realizar mais do que antes julgáveis possível. Medite na perfeição do caráter do Salvador. Ao meditarmos na perfeição do Salvador, desejaremos ser inteiramente transformados e renovados à imagem de sua pureza. Teremos fome e sede de nos tornar iguais àquele a quem adoramos. Quanto mais nossos pensamentos estiverem centralizados em Cristo, mais falaremos dele para os outros e mais o representaremos perante o mundo. O mais solene período da história do mundo. Estamos vivendo no período mais solene da história do mundo. Necessitamos humilhar-nos perante o Senhor com jejum e oração e meditar muito em sua palavra, especialmente nas cenas de juízo. Cumpre-nos buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos um momento a perder. Acontecimentos de importância vital estão a ocorrer em redor de nós. Estamos no terreno encantado de Satanás. A comunhão mais íntima com Deus só se obtém por intermédio da oração. Então, neste momento agora, os grupos vão ser divididos. Só se chegar mais, Fernando deste lado de cá. Por gentileza, só vocês se juntem um pouquinho mais aí para vocês se conversarem. Aqui o bloco maior está aqui à frente, então vocês que estão atrás, por gentileza, com muito carinho, disposição, ficar um pouquinho aqui à frente, para só discutirem agora o que lemos. E você, querido internauta, eu vou aí com você. Olá, querido amigo, tudo bem com você?
Estou muito feliz que mais uma vez você está aí, nos assistindo. E neste momento agora nós vamos bater um papo. Sou o pastor Wellington. A respeito que nós acabamos de ler, que eu acabei de ler aqui, a respeito do texto do hoje, desse nosso encontro, quando fala de oração e meditação. E você já percebeu, nos momentos que você ora, quanto tempo você gasta para agradecer? Uma vez eu estava numa palestra, num treinamento, e o pastor chegou ali para nós e falou o seguinte: olha, eu vou dar um desafio para vocês, uma atividade agora. Neste momento vocês vão separar 10 minutos para vocês falarem com Deus. Vocês vão orar. Mas nessa oração vocês não vão pedir nada. Vão apenas agradecer. Eu olhei assim e pensei, bom, isso vai ser rápido, tranquilo, muito fácil de fazer. E aí eu comecei, Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado. E quando eu olhei para o relógio não tinha passado mais do que 2 minutos. E parece que agora a minha oração começou a ficar repetitiva, porque eu estava acostumado apenas a pedir e não agradecer. Mas hoje o que nós estudamos aqui é muito mais profundo ainda. Porque algumas vezes nós oramos, pedimos, agradecemos, mas nós não meditamos. Nós não queremos ouvir a Deus e entender aquilo que Ele está disposto a nos conceder, está disposto a nos dar para que possamos crescer. E é interessante que um dia um jornalista, conversando com um homem famoso, e esse homem famoso ele foi conhecido em relação à oração, e esse jornalista descobriu que aquele homem famoso, ele passava as horas e horas em oração. Então o jornalista chegou para ele, todo curioso, interessado em descobrir o que ele fazia em tantas horas de oração. E ele então pergunta para esse homem, o que você pede? O que você tanto pede nessas preces tão longas que você possui? E sabe qual foi a resposta? Ele diz o seguinte: eu não peço nada. Eu apenas gozo da presença de Deus. Eu apenas medito na grandiosidade de Deus. Você já teve em algum momento da sua vida o prazer de ficar meditando em Cristo por bom tempo? Você já teve a oportunidade de separar ali 5 ou 10 minutos apenas para meditar naquilo que talvez Jesus já fez na sua vida, ou que Jesus já fez quando Ele esteve aqui nesta terra? Se já, como foi? Foi legal? Foi bom? Em alguns momentos, nós não temos tanto tempo para entender o que Cristo fez por nós, o que Cristo fez quando Ele esteve aqui na terra. E aí depois nós pedimos a Jesus, a pessoa de Deus, a transformação em algumas coisas que a gente precisa transformar, que a gente precisa crescer, que a gente precisa aprender. Mas como nós queremos transformação se ao menos nós não gastemos tempo em meditar, em descobrir, em compreender aquilo que Deus é? O texto que nós acabamos de ler, em uma parte aqui, diz o seguinte: ao meditarmos na perfeição do Salvador, desejaremos ser inteiramente transformados e renovados à imagem de sua pureza. Teremos fome e sede de nos tornar iguais àquele a quem adoramos. É à medida que nós meditamos em Deus, à medida quando nós gastamos tempo em conhecê-lo, que é o momento onde nós vamos conhecê-lo, nós vamos amá-lo. E esse conhecimento, esse amor vai gerar em nós o desejo de sermos pessoas melhores. E esse desejo vai fazer com que nós nos exercitemos ao tal ponto que nós somos renovados. E aí, quando nós menos imaginamos, nós vamos se parecer mais com aquelas pessoas que nós meditamos do que nós mesmos. É assim que acontece na lei natural da vida. Eu sou noivo.
E alguns momentos, quando eu gasto algum tempo meditando no meu relacionamento, na minha noiva, essas meditações vão fazer que eu me fortaleça no relacionamento com ela, na cumplicidade, no amor. É no momento onde eu medito como ela é, o que ela pode fazer por mim, que vai gerando em mim um sentimento muito maior de disposição, em querer satisfazê-la, em querer alegrá-la. Esse mesmo sentimento que deve, quando nós meditamos, queremos conhecer mais a Jesus, é assim que nós começamos a amá-lo mais, nós queremos fazer mais feliz. E aí nós começamos então a ter mais alegria em compreender, em buscar. E o texto diz o seguinte: nunca se deve estudar a palavra de Deus sem oração. Somente o Espírito Santo nos pode fazer compreender a importância das coisas fáceis de se perceberem ou impedir-nos de torcer verdades difíceis de serem entendidas. É através deste relacionamento que nós começamos a compreender e entender a verdade. E aí fica mais difícil de nós tentarmos distorcer a verdade. Que momento da vida de Cristo mais lhe chama a atenção? E em qual momento você tem realmente parado para meditar em suas palavras, ações e pensamentos? Pensa o seguinte: quando você lê a história de Jesus, daquilo que ele fez, o que mais te chama a atenção? É quando ele perdoava pecados? É quando ele curava? É quando ele aceitava pessoas marginalizadas pela sociedade? Qual é o momento que mais te chamou a atenção e que te chama a atenção? Descobriu? Você sabe de um momento que te agrada quando você lembra de alguma atitude que Jesus fez? Tudo bem. Agora que você descobriu, você tem parado para meditar exatamente nisso que Jesus fez? Você tem parado para imaginar como foi a intensidade das palavras, do milagre, a intensidade do perdão quando ele estendia para as pessoas? A Bíblia diz o seguinte, tem um texto: diz, pelo contemplar sereis transformados. E como é que eu contemplo? A contemplação é um processo, é um resultado de uma meditação. Eu gasto tempo em meditar e eu gasto tempo em fazer-se lembrar, fazer com que realmente aquilo que eu li se torne algo com sentido no meu coração. Eu internalizo esse conhecimento e esse conhecimento passa a gerar em mim uma transformação. E aí eu começo a contemplar. E aí eu começo a contemplar a beleza. E essa contemplação vai fazer em mim uma grande mudança. Você tem gastado tempo? Você tem parado alguns momentos para pensar naquilo que Jesus fez? A escritora norte-americana Ellen White, eu gosto muito deste texto, ela diz que nós deveríamos gastar horas e horas apenas para meditarmos na cruz de Cristo. Se nós realmente tivéssemos ou gastássemos momentos bem significativos em buscar descobrir o que aconteceu na cruz, querido amigo, você vai entender de maneira mais clara, de maneira mais profunda, quem Deus realmente é. O que Ele pode fazer por mim, o que Ele pode fazer por você. Mas talvez até agora você está dizendo, pastor, tudo bem, muito legal. O texto realmente fala algumas verdades que eu precisava ouvir. Eu preciso meditar. Eu preciso realmente gastar tempo em lembrar. Buscar tempo para contemplar no que Jesus fez. Gastar tempo para realmente meditar nas palavras de Deus, nas ações que Deus fez, nos pensamentos que Ele quer que eu tenha. Mas como? Mas eu volto a pergunta para você. Você consegue? Será que você consegue realmente separar um tempo para meditar em Jesus? Antes disso, agora pensa o seguinte, eu vou deixar uns segundinhos para você pensar. Você realmente acha isso importante e prioritário
você gastar alguns tempos para meditar naquilo que Jesus já fez por você, naquilo que Jesus faz e naquilo que Jesus pode fazer? Querido amigo, se você não acha isso importante, não tem razão nenhuma eu falar para que você gaste tempo para meditar. Mas quando você acha que realmente isso é importante, aí você vai começar agora a dar mais valor. E quando nós valorizamos mais, aquilo passa a ser prioridade. E quando passa a ser prioridade, eu realmente separo um tempo. Realmente eu entendo a necessidade de separar um tempo para aquilo. Então eu te pergunto, meditar em Jesus para você é importante? Para você é uma prioridade? Se for importante, se for prioridade, pode ter certeza de que tempo você vai achar para fazer. Mas vamos aí para a prática. Como nós podemos separar um tempo em meditar em Jesus? Talvez tenha alguns momentos oportunos. Por exemplo, quando eu viajo, eu já sei que eu vou passar horas e horas ali no volante. E é um dos momentos maravilhosos, agradáveis que eu tenho. Porque são momentos que estou ali sozinho, dirigindo o carro, e é nesse silêncio que eu gasto tempo em orar, conversar com Jesus, meditar, em relembrar das coisas que Ele fez na história, na humanidade, na Bíblia, relembrar daquilo que Ele já fez na minha vida, relembrar da possibilidade do que Ele pode fazer. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Então pensa no seguinte, pensa em alguns momentos oportunos que você tem no dia a dia, que talvez enquanto você está ali pensando em algumas coisas que realmente não tem tanto valor, que você poderia separar para que realmente meditasse naquilo que realmente tem valor. Vamos lá. Talvez você pegue um ônibus para ir para o trabalho. Olha, isso é um bom tempo. É um bom momento para você meditar. Que tal separar uns 5, 10 minutos antes de você ir para o trabalho? Acordar 5 minutos antes. E ao levantar, gastar esses 5 minutos para meditar. Para fazer com que realmente você se demore. Para que você tenha prazer em conhecer mais a Jesus. E isso tornar mais sentido para você. Ou talvez antes de você dormir. Talvez pela manhã é melhor, é o momento que você está mais disposto, a sua mente está mais vazia, está mais tranquila, porque talvez à noite você já está carregado, pesado por um dia de trabalho, de atividade, de faculdade, de correria. Então, ao meu ver, talvez seria pela manhã o melhor horário, mas talvez você não tenha, correria, é muito rápido. Que tal então que seja à noite? Mas separe um tempo. Separe um tempo. Porque a comunhão mais íntima com Deus só se obtém por intermédio da oração. Querido amigo, nós estamos vivendo num momento muito solene da história do mundo. Talvez você não sabe tanto, talvez você não se aprofundou na Bíblia, nas profecias. Talvez você não sabe de algumas coisas que estão para acontecer. Mas uma coisa eu acho que você já ouviu falar. Jesus vai voltar. E para que Jesus volte, algumas coisas precisam acontecer. E quando nós olhamos para este mundo, nós percebemos que as coisas estão acontecendo. Jesus vai realmente voltar. E nós estamos vivendo nesse período mais solene. É o momento mais próximo de vermos Jesus voltar. E o que isso carece de nós? Carece que porque nós necessitamos de humilhar perante o Senhor, com jejum e oração. Para que possamos realmente meditar em Sua palavra, para que a Sua palavra possa fazer sentido, para que realmente nós possamos entender as cenas que se revelam nessa história do mundo. Cumpre-nos, querido amigo, buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Nós não temos um momento a perder. Nós não temos. Um momento agora. O momento é agora. Sabe o que é mais importante
que nós temos e nós não valorizamos? O tempo. Você tem valorizado o tempo que Deus te deu? Você tem valorizado realmente o tempo que você possui? Se você valoriza, entenda que dentro desse tempo nos carece de separarmos um tempo para meditarmos. Acontecimentos de importância vital estão a ocorrer em redor de nós. E nós precisamos entender isso. Pense nisso, querido amigo. E separe um tempo para meditar em Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe. E que realmente, lembre-se, precisamos, para que nós possamos lembrar das promessas que Deus nos dá. Um abraço. Até. Considerações finais. O que é meditação? Em alguns momentos, vou dizer de mim, em alguns momentos eu estou ali lendo, estudando, e aí eu passo, quando eu menos percebo, foram 30 páginas de algum livro que eu estou lendo, e eu me paro e falo assim, o que o livro falava mesmo? Eu estava lendo, realmente lendo, mas eu não estava entendendo o que eu estava lendo. O que é meditação? É você ler. Mas a sua leitura é tão intensa que você vai se adequar àquele momento, vamos dizer assim, o seu espírito de ser, a sua atitude mental, para que realmente aquilo que você lê faça sentido na sua mente. É o momento onde você gasta com uma intensidade em algo que você lê, de que aquilo realmente faça sentido. E minutos depois, horas depois que você terminou de ler, você sabe o que realmente você leu. Você sabe realmente o
o autor ou o que o texto quer dizer para você. Enquanto eu não tenho um gosto pela leitura, quando eu leio, não vou sentir prazer nenhum em ler, vai ser algo forçado. Eu era assim. Todo mundo dizia, olha, leitura é boa, leitura é bom, bom é bom. Mas quando eu pegava um livro, nossa, já me dava o sono na hora. Isso para mim, por um lado, era bom. Eu queria dormir, não tinha sono, eu pensava, já sei. Pegava um livro, quando eu passava da primeira página, roncando já. Então o livro para mim antes era bom para dormir. Era começar a ler, me dava sono. Só que eu comecei a ler. De primeiro, é algo difícil. É um exercício. Porque no começo você não tem vontade. No começo tudo vai te desanimar. No começo muitas coisas vão aparecer ao seu redor para que você desvie a atenção daquilo que você está fazendo. Mas quando você vai gastando tempo, aquilo vai sendo tão agradável para você, que depois você tem prazer em passar momentos lendo. Você tem prazer em pegar um bom livro e ler. E quando você menos imagina, se passou 1, 2, 3 horas e você não viu o tempo passar. Mas como é que eu tenho esse prazer? Um exercício. No começo não é tão fácil. Em alguns momentos, no começo não é tão fácil ler a Bíblia. Não é tão fácil separar um momento para você ler. Porque em alguns momentos você decide, não, agora eu vou ler. Vou ler esse texto, uns 10, 20 minutos eu vou ficar aqui. Deu 2, 3 minutos, o telefone toca, ou alguém chama, aí você já desviou, e aí acabou e perdeu o foco. Então separe um momento. Separe um momento para que você realmente medite. Faça isso um exercício, no começo não vai ser bom, mas é um processo. E aí você vai perceber que em alguns momentos você vai começar a ler e você não vai ver o tempo passar. E você vai ficar nervoso quando você vê 2 horas se passando e alguém te incomodando. O que é meditação? É você ler e entender o que você leu e aquilo fazer sentido na sua vida. Aquilo que você lê tem feito realmente sentido naquilo que você tem lido? Tem feito sentido na sua vida aquilo que você tem lido? Ou apenas você lê, passou o seu dia e quando chega a noite, se eu te perguntar o que você leu pela manhã, você vai lembrar, você entendeu aquilo que realmente falou? Eu pratico um exercício e me ajuda muito até em relação a fazer sermões. E eu vou deixar esse exercício para você fazer essa semana. O exercício é o seguinte: esta semana você não vai ler mais do que um texto. Se você quiser, você pode ficar nós dizemos perícope. Perícope é uma quantidade de versículos que tem um título em cima. É um contexto mais específico. Se você quiser, fica neste contexto, ou apenas um versículo. Você vai passar a semana inteira neste versículo. E você vai ver o que pode acontecer. Uma semana no mesmo versículo. Você lê, depois você vai reler. A terceira vez que você vai ler aquele texto, você vai ver com uma visão diferente que talvez na primeira leitura. E depois você vai escrevê-lo. Depois você vai destrinchá-lo. Nós dizemos decomposição. Você vai decompor aquele texto. Você vai pegar algumas palavras que mais te chamaram a atenção naquele versículo. E você separa, e você começa a meditar naquelas palavras. Pode ter certeza absoluta que depois de uma semana, aquele texto vai ser muito mais profundo e vai fazer muito mais sentido na sua vida. Porque você não leu, você meditou. Agora aquele texto faz sentido. E pode ter certeza de que em alguns momentos deste versículo vai sair um sermão. Se você talvez gosta de pregar, vai estar lá um sermão pronto, de um versículo. Então demore mais tempo. Ore. O texto mesmo diz, quando nós lemos, ler, meditar, mas a comunhão. E aí eu concluo. A comunhão mais íntima com Deus só se obtém por intermédio da oração. Oração e meditação. Oração, meditação, meditação e oração. E neste momento agora eu peço por gentileza para nós ficarmos em pé e nós orarmos juntos.
Leia comigo a oração. Oremos. Pai Santo, Deus Altíssimo e meu Salvador, obrigado porque seu amor nos alcança em nossa frenética agitação de atividades, pensamentos e sentimentos. Quanta correria invade nossos pensamentos, quantos itens dos nossos compromissos tomam o primeiro lugar em nossa programação diária. Senhor, estamos perdendo o hábito de meditar, o costume de deixar nossa mente ser invadida pelos seus pensamentos e suas orientações. Nos ensine, Senhor, a ligar a nossa mente na sua, nosso coração ao seu e converter nossas intenções. Nos instrua a descansar nossos pensamentos nas palavras e ações de Jesus. Que Cristo seja sempre o alvo dos nossos pensamentos. Queremos pensar mais em Jesus e menos em nós mesmos. Que uma vida agitada pelos compromissos dê lugar a um ser apaziguado pela presença de Cristo. Que essa transformação comece em minha vida agora, em nome de Jesus. Amém. Bom restante de semana e nos vemos aqui sábado que vem, às 8h30. Que Deus te abençoe. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.